Já parou para pensar no poder escondido nas palavras de Jesus? Muitas vezes lemos os evangelhos com pressa, como se fossem apenas relatos antigos, histórias já conhecidas, e passamos rápido por cada versículo sem perceber a profundidade que eles carregam. Mas em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41, encontramos uma cena que é muito mais do que um simples milagre. É uma revelação, é um retrato da vida humana, da fragilidade do coração diante do medo e da grandeza do Filho de Deus que governa até mesmo o vento e o mar. Hoje eu quero que você não apenas ouça este texto, mas que entre dentro dele. Que se imagine dentro daquele barco, que sinta o vento batendo no rosto, que ouça os sons das ondas batendo contra a madeira, que veja a escuridão da noite cercando os discípulos. Porque é dentro desse cenário de caos que o poder da palavra de Jesus se manifesta de forma extraordinária. O evangelista Marcos começa nos dizendo algo aparentemente simples. Naquele dia, ao anoitecer, disse-lhes Jesus: "Passemos para outra margem." Essas palavras, ditas de forma tão natural, escondem um convite profundo. Jesus não estava apenas propondo uma travessia geográfica, ele estava conduzindo os discípulos para um aprendizado espiritual, para um encontro com a própria limitação deles e com a grandeza de quem ele era. Quantas vezes em nossa vida nós também recebemos convites de Jesus sem perceber? Ele nos chama para seguir, para atravessar, para ir além, mas não nos revela de antemão a tempestade que vamos enfrentar. E talvez seja justamente isso o que ele deseja, que confiemos não na calmaria do caminho, mas na presença dele no barco. Os discípulos, homens simples, muitos deles pescadores acostumados ao mar da Galileia, conheciam bem as águas. Eles sabiam que aquelas regiões eram marcadas por tempestades repentinas, que o vento poderia soprar de repente e transformar um lago aparentemente tranquilo em um cenário de terror. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto atravessavam, uma grande tempestade se levantou. O vento rugia com força, as ondas se levantavam como gigantes ameaçadores, e o barco era sacudido de um lado para o outro. Imagine a cena. Gritos, correria, água entrando, cada um tentando segurar algo para evitar o pior. O medo tomou conta. O desespero falou mais alto. E no meio desse caos, onde estava Jesus? Dormindo. Sim, dormindo, sobre uma almofada, em paz, repousando enquanto o barco parecia prestes a ser engolido pelas águas. Esse detalhe, tão pequeno, é um dos mais poderosos de toda a narrativa, porque ele revela que Jesus não é surpreendido pelas tempestades. O que para nós é desespero, para ele é oportunidade. O que para nós é medo, para ele é cenário de revelação. Quantas vezes você já se sentiu assim, no meio de uma tempestade da vida, com o coração apertado, clamando por ajuda, e parecia que Deus estava em silêncio? Parece que ele não se importa, não escuta, não age. Mas o silêncio de Jesus naquela tempestade não era ausência, era ensino. Era como se ele estivesse dizendo: "Vocês ainda não entenderam quem está com vocês neste barco." Os discípulos, no auge do desespero, decidem acordá-lo. Aproximam-se dele e gritam: "Mestre, não te importa que pereçamos?" Essa pergunta é carregada de emoção, mas também de incredulidade. Porque quem entende de fato quem é Jesus, jamais poderia perguntar se ele se importa. É claro que ele se importa. É claro que ele conhece a dor. Mas os discípulos ainda precisavam ver. Então Jesus se levanta. Ele encara o vento. Ele olha para o mar. E com a autoridade de quem criou todas as coisas, ele pronuncia 3 palavras que mudaram tudo. Cala-te, aquieta-te. Imediatamente o vento cessou. O mar se tornou calmo, tão calmo que parecia espelho. E o que era desespero se transformou em silêncio. Essa cena é uma das mais impressionantes do Evangelho, porque mostra que a palavra de Jesus não é apenas consolo, não é apenas conselho, não é apenas ideia. A palavra dele é comando, é ordem, é decreto. Quando ele fala, a natureza obedece. Quando ele fala, o caos se curva. Quando ele fala, até o impossível se submete. Mas o milagre não foi apenas externo. A verdadeira lição estava apenas começando. Jesus então olha para os discípulos e pergunta:
Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aqui está o ponto central da travessia. O mar externo já havia sido acalmado, mas o mar interno, o mar do coração humano, ainda precisava de transformação. A tempestade maior não era a de fora, era a de dentro. E essa pergunta atravessa o tempo e chega até nós hoje. Onde está a nossa fé quando as ondas da vida se levantam? Quando as notícias ruins chegam? Quando os ventos contrários sopram contra os nossos planos? Será que ainda pensamos que ele não se importa? Será que ainda duvidamos da presença dele no barco? Os discípulos ficaram tomados de temor e começaram a perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta mais importante de todas. Quem é este? Quem é este que com uma palavra muda a realidade? Quem é este que, dormindo em paz, mostra que nada está fora do controle? Quem é este que se levanta no meio da tempestade e mostra que é Senhor sobre tudo? E a resposta é clara. Ele é Jesus, o Filho de Deus, o Verbo vivo, a palavra eterna que sustenta todas as coisas. Este texto não é apenas uma lembrança de algo que aconteceu no passado. Ele é um retrato vivo do presente. Todos nós enfrentamos tempestades. Algumas vêm de fora, em circunstâncias que não controlamos. Outras vêm de dentro, em medos e ansiedades que nos sufocam. Mas a mensagem é a mesma. Se Jesus está no barco, não há motivo para temer. Porque quando ele fala, o vento se calma. Quando ele se levanta, a tempestade obedece. Quando ele decide agir, o impossível acontece. A palavra dele é vida, é ordem, é decreto. E o mesmo Jesus que estava naquele barco, naquela noite, é o mesmo que está aqui, hoje, dentro de você, ao seu lado, pronto para transformar o caos em paz. O poder escondido em Marcos 4, 35 a 41, não é apenas sobre o mar que se acalmou, mas sobre o coração humano que precisa aprender a descansar. Porque a fé não se revela na calmaria, mas na tempestade. E quando confiamos nele, descobrimos que nenhuma onda é maior do que a sua voz, nenhum vento é mais forte do que a sua palavra, e nenhum medo pode resistir à sua presença. O Evangelho nos apresenta o cenário daquela noite de forma aparentemente simples, mas quando olhamos com atenção, percebemos que cada detalhe carrega um simbolismo profundo. O texto nos diz: naquele dia, ao anoitecer, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. Parece apenas um detalhe, um simples convite para atravessar o lago da Galileia. Mas quem conhece a forma como Jesus ensinava, sabe que nada em suas palavras era casual. Cada expressão, cada ordem, cada gesto continha uma lição que ultrapassava a superfície. Aquela travessia não era apenas geográfica, era espiritual. Era um convite para os discípulos viverem algo que jamais esqueceriam. O Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, era conhecido por suas mudanças repentinas de clima. Localizado em uma região cercada por montanhas, os ventos descem com violência e, de repente, um lago calmo pode se transformar em um cenário de caos. Os pescadores que ali viviam, como Pedro, Tiago e João, estavam acostumados a enfrentar essas mudanças. Sabiam do perigo, mas também sabiam das técnicas para tentar resistir. Porém, naquela noite, a tempestade que se levantou não era uma tempestade comum. O evangelista Marcos descreve como uma grande tempestade de vento. E o termo usado no original indica algo avassalador, um vento impetuoso, quase como um furacão. O barco, feito de madeira simples, pequeno diante da força das águas, começou a ser sacudido. As ondas batiam contra ele e a cada instante parecia que seria engolido. Imagine essa cena em detalhes. O céu escuro, sem estrelas visíveis porque as nuvens cobriam tudo. O vento uivava penetrando nos ouvidos como uma sirene ensurdecedora. As ondas batiam contra o casco do barco com tanta força que cada impacto soava como um trovão. A água começou a entrar, molhando tudo, molhando os discípulos, encharcando suas roupas, enchendo o fundo do barco. A cada minuto a esperança parecia diminuir. O coração acelerava, o medo se espalhava. Alguns tentavam remar, outros tentavam retirar a água,
Outros gritavam uns com os outros. Era o retrato do desespero humano diante daquilo que não se pode controlar. O barco, que deveria ser lugar de segurança, se transformou em prisão frágil, prestes a afundar. E tudo isso acontece após Jesus ter dado a ordem: passemos para outra margem. Quantas vezes em nossa vida experimentamos situações semelhantes? Jesus nos chama para atravessar e aceitamos o convite com confiança. Mas no meio do caminho, quando pensamos que tudo estaria bem por Ele estar conosco, os ventos começam a soprar. Circunstâncias inesperadas surgem, notícias ruins nos atingem, dores que não estavam no roteiro aparecem. O que parecia uma travessia tranquila se transforma em tempestade. E como os discípulos, descobrimos que não temos controle. Podemos remar, podemos tentar, mas chega um momento em que nossas forças não são suficientes. Essa é a lição escondida no cenário da tempestade. A vida, como o mar, é imprevisível. Hoje pode estar calma, mas amanhã o vento pode se levantar. O que nos sustenta não é a ausência da tempestade, mas a presença de quem está conosco dentro do barco. O evangelista faz questão de mostrar a vulnerabilidade dos discípulos, homens experientes, acostumados ao mar, pescadores que já tinham enfrentado ventos e ondas, naquele momento perderam o controle. Não importa quão preparados sejamos, não importa quanta experiência tenhamos, existem situações na vida que revelam a nossa limitação. É nesse ponto que a fé precisa nascer. É no limite da nossa força que o poder de Deus se manifesta. A cena da tempestade é também um espelho da nossa alma. O vento que sopra representa as pressões externas, os problemas que nos cercam. As ondas que se levantam são como os medos internos, as vozes que dizem que não vamos conseguir, que vamos afundar, e o barco representa a nossa vida, frágil, limitada, lutando para não ser destruída. Todos nós, em algum momento, estamos nesse barco. Todos nós enfrentamos ventos e ondas. O cenário da tempestade não é apenas uma lembrança distante, é uma realidade presente. Mas é justamente nesse contexto que a glória de Jesus começa a se revelar. Porque enquanto os discípulos se desesperavam, Ele estava lá. Silencioso, mas presente. Dormindo, mas governando. O cenário do medo era também o cenário da revelação. O mar revolto que parecia ameaça se tornaria palco do milagre. E o vento que rugia como inimigo seria silenciado pela palavra daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Quando olhamos para essa passagem, entendemos que a tempestade não foi um acaso. Ela foi permitida, conduzida, usada por Deus como ferramenta de ensino, porque a fé não se prova em dias de calmaria, mas em noites de vento forte. O cenário da tempestade foi o cenário da lição. Foi a escola onde os discípulos aprenderam que, apesar da sua experiência, apesar do seu esforço, havia algo que não poderiam enfrentar sozinhos. E foi nesse limite que descobriram que a palavra de Jesus é mais forte do que qualquer vento, que a presença de Jesus é mais sólida do que qualquer onda, que o descanso de Jesus é mais poderoso do que qualquer desespero. O cenário da tempestade é o cenário da revelação. E se hoje você se sente como aquele barco, cercado, ameaçado, balançando de um lado para o outro, lembre-se, Jesus está dentro. Ele não se assusta com os ventos, ele não é pego de surpresa pelas ondas, ele não é abalado pelo caos, ele permanece firme, soberano, aguardando o momento de se levantar e revelar o seu poder. O cenário da tempestade não é o fim, mas o prelúdio do milagre. O medo é uma das emoções mais poderosas e paralisantes que o ser humano pode sentir. Ele nasce no coração quando nos deparamos com aquilo que não podemos controlar, quando as circunstâncias fogem das nossas mãos e nos lembram quanto somos frágeis. No barco, naquela noite, o medo tomou forma nos rostos dos discípulos. Eles eram homens acostumados ao mar, conheciam as águas, sabiam lidar com redes, remos e tempestades. Mas naquele momento, a fúria do vento e das ondas foi tão grande que todas as suas habilidades se mostraram inúteis. A cada segundo que passava, a água invadia mais o barco. A
cada impacto das ondas, a madeira rangia, como se estivesse prestes a se partir. Os gritos ecoavam na escuridão, não mais como ordens de pescadores experientes, mas como clamores de homens que temiam pela própria vida. E no meio de toda essa agitação, a imagem mais impressionante: Jesus dormia. Sim, enquanto o caos reinava, enquanto o barco quase virava, enquanto os discípulos corriam de um lado para o outro, Jesus repousava sobre uma almofada, em perfeita paz. Essa cena é uma das mais paradoxais de toda a Escritura, porque nela vemos, lado a lado, a agitação do coração humano e a serenidade divina. Enquanto os discípulos se afogavam em medo, Jesus descansava em confiança. Enquanto eles lutavam para sobreviver, ele repousava na certeza do controle de Deus. Essa diferença é um retrato da nossa própria vida espiritual. Quantas vezes nos encontramos em situações onde tudo parece desmoronar e perguntamos: Senhor, onde estás? Por que não fazes nada? O silêncio de Deus em certos momentos pode parecer insuportável, mas esse silêncio não significa indiferença. Ele é muitas vezes o palco onde a nossa fé é testada e revelada. O medo humano tem uma característica curiosa: ele amplifica o problema e diminui a percepção da presença de Deus. Os discípulos olhavam para as ondas e cada uma parecia maior que a anterior. Eles olhavam para o vento e cada rajada parecia mais forte, mas não conseguiam olhar para Jesus e lembrar-se de quem ele era. O medo cegava, o medo abafava a memória, o medo os fazia esquecer dos milagres que já tinham presenciado. Eles já haviam visto cegos enxergarem, enfermos serem curados, palavras de autoridade saírem da boca de Jesus. Mas agora, diante do mar agitado, tudo isso parecia distante, apagado pela tempestade do momento. Não é assim também conosco? Quantas vezes o medo faz com que esqueçamos das vitórias passadas, dos livramentos que já recebemos, das palavras que Deus já nos deu? O medo nos prende no presente, nos faz acreditar que a tempestade vai durar para sempre, que a noite nunca terá fim. Ele nos impede de enxergar além das ondas. É nesse ponto que o texto se torna ainda mais profundo. Os discípulos, tomados de pânico, decidem acordar Jesus. Não o fazem com reverência, não o fazem com confiança, mas com desespero. Eles o sacodem e gritam: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa pergunta é reveladora, porque ela não é apenas um pedido de ajuda, é uma acusação velada. No fundo, eles estavam dizendo: se realmente te importasses conosco, não nos deixarias passar por isso. Quantas vezes também falamos assim com Deus? Quantas vezes o nosso coração, sufocado pelo medo, se atreve a pensar que o Senhor não se importa, que Ele nos abandonou, que Ele não nos vê? Essa é a armadilha do medo, nos levar a duvidar do caráter de Deus. O medo não apenas rouba a nossa paz, ele distorce a nossa visão. Ele faz parecer que Deus está distante, quando na verdade Ele está mais perto do que nunca. Ele faz parecer que o silêncio de Deus é descaso, quando na verdade é ensino. Ele faz parecer que vamos morrer, quando na verdade estamos prestes a ver a glória de Deus se manifestar. O medo humano é natural, faz parte da nossa limitação. Mas a grande lição aqui é que mesmo com o medo podemos clamar. Os discípulos gritaram, ainda que com incredulidade, ainda que de forma equivocada, mas gritaram, e esse grito foi ouvido. A diferença não está em nunca sentir medo, mas em saber para quem levar o medo. Eles poderiam ter desistido, poderiam ter pulado do barco, poderiam ter aceitado a derrota, mas mesmo falhando em sua fé, recorreram à pessoa certa. Eles foram até Jesus, e isso já mudou tudo. O medo é humano, mas o socorro é divino. O medo revela nossa fragilidade, mas também pode nos conduzir ao refúgio certo. Jesus não os repreendeu por acordá-lo. Ele os repreendeu por não confiarem. E essa distinção é importante, porque o medo pode até nos levar a duvidar, mas a fé nos conduz a clamar. É como se Jesus dissesse: vocês fizeram bem em me chamar, mas fizeram mal em duvidar do meu cuidado. A cena do medo humano dentro daquele barco é na verdade uma lição universal. Todos nós enfrentamos momentos em que a tempestade é maior do que a nossa capacidade. Todos nós temos noites em que parece que vamos afundar. Todos nós já dissemos: Senhor, não te importa comigo? Mas é justamente nessas noites que aprendemos que o medo não tem a última palavra.
Porque ainda que o coração vacile, ainda que a fé seja pequena, ainda que a voz saia em meio ao choro, quando nos voltamos para Jesus, algo muda. O medo humano é real, mas a presença de Cristo é maior. Ele não nos abandona, Ele não nos ignora, Ele não nos deixa perecer. Seu silêncio não é indiferença, é oportunidade para revelarmos onde está nossa confiança. O medo pode até ser o primeiro impulso, mas a fé precisa ser a última palavra. E naquela noite, no coração daqueles homens, o medo abriu espaço para a revelação de quem estava com eles dentro do barco. Aquele que dormia não era indiferente, era o Senhor do vento e do mar. E em breve, eles descobririam que nenhum medo humano é maior do que a palavra divina. Os discípulos, tomados de medo, gritaram, clamaram, questionaram. E então Jesus se levantou. Essa é a virada do texto, o momento em que a história muda de rumo. Ele não permaneceu deitado, não permaneceu em silêncio, não deixou que o barco fosse vencido pelas ondas. Ele se levantou. E esse simples movimento já carregava em si uma mensagem poderosa. Quando o Filho de Deus se põe de pé, toda a criação se curva. A autoridade de Jesus não está apenas em suas palavras, mas também em sua postura. Ele não se levanta como alguém assustado, não se levanta correndo, não se levanta desesperado. Ele se levanta com calma, com majestade, com a certeza de que nada estava fora do seu controle. Imagine a cena: o vento soprando com violência, as ondas se levantando como muralhas de água, os discípulos ainda gritando, e no meio disso, Jesus em pé, firme diante do caos. Ele não precisou de gestos grandiosos, não precisou de longas orações, não precisou de instrumentos, bastaram palavras. E ele disse: cala-te, aquieta-te. 3 palavras, simples, curtas, mas carregadas de uma autoridade que atravessa o tempo e ecoa até hoje. O vento cessou, o mar se acalmou, a natureza obedeceu imediatamente. Não houve resistência, não houve demora. A ordem saiu da boca daquele que é o Verbo eterno, e a criação reconheceu a voz do seu Criador. Esse é o ponto central da passagem. A palavra de Jesus não é apenas um som, não é apenas um discurso, não é apenas uma expressão. Ela é comando, decreto, ordem soberana. Quando ele fala, a realidade se curva. Quando ele fala, o impossível acontece. Quando ele fala, o caos se reorganiza. E isso nos mostra algo extraordinário. A mesma voz que disse: haja luz no princípio da criação, é a voz que agora diz: cala-te ao mar e aquieta-te ao vento. É a mesma autoridade que trouxe o universo à existência, que agora acalma uma tempestade no pequeno lago da Galileia. O que para os discípulos era desespero, para Jesus era apenas mais uma oportunidade de revelar sua glória. A palavra de Jesus não apenas modificou a natureza externa, mas também começou a transformar a natureza interna dos discípulos. Porque quando o mar se aquietou, não foi apenas o barulho das ondas que cessou, houve também um silêncio profundo dentro deles. O coração que batia acelerado, tomado pelo medo, começou a ser acalmado pela presença de Jesus. Essa é a diferença entre o medo e a fé. O medo olha para a tempestade. A fé escuta a voz que domina a tempestade. O medo nos prende ao barulho das ondas. A fé nos prende ao poder da palavra. E naquele momento, os discípulos viram com seus próprios olhos que a fé não é apenas uma teoria, não é apenas uma ideia abstrata. A fé é a resposta a uma pessoa viva, real, que fala e transforma. Quantas vezes nós também estamos no barco da vida, com o coração tomado pelo barulho do vento, pelas notícias que nos apavoram, pelas ondas das circunstâncias que parecem prestes a nos engolir?
É nesses momentos que precisamos lembrar que Jesus ainda fala. Ele ainda diz: cala-te, aquieta-te. Não apenas ao mar de fora, mas ao mar de dentro. Ele fala ao coração ansioso, ao pensamento perturbado, à mente carregada de medo. Sua voz traz paz onde havia caos, descanso onde havia tormento. A palavra de Jesus não é uma lembrança distante, é uma realidade presente. Ela continua ecoando, continua transformando, continua trazendo ordem onde antes havia desordem. O que os discípulos viveram naquela noite foi uma revelação de que a presença de Jesus é suficiente. Ele não apenas está conosco, ele governa. Ele não apenas caminha ao nosso lado, ele ordena a criação. E se ele é capaz de silenciar o vento e o mar, será que não é capaz também de acalmar a tempestade do nosso coração? A palavra que transformou o mar da Galileia naquela noite é a mesma palavra que hoje pode transformar a sua vida. Quando Jesus diz, cala-te, ele cala as vozes da dúvida, ele cala os gritos do medo, ele cala as mentiras que tentam nos paralisar. Quando ele diz, aquieta-te, ele ordena descanso à nossa alma, ele ordena esperança ao nosso coração, ele ordena confiança à nossa mente. E tudo isso acontece porque a palavra de Jesus não é como a palavra dos homens. As nossas palavras descrevem, as palavras dele criam. As nossas palavras são limitadas, as palavras dele são eternas. As nossas palavras podem consolar, mas as palavras dele transformam. O barco dos discípulos se tornou um púlpito naquela noite. As ondas foram a plateia, o vento foi o cenário, e Jesus pregou o sermão mais silencioso e poderoso que eles poderiam ouvir. Um sermão de autoridade. Não havia como negar. Eles ouviram, eles viram, eles experimentaram, e a lição ficou marcada para sempre. Quando Jesus fala, até a natureza obedece. Essa passagem nos convida a refletir: qual é a tempestade que precisa ouvir a voz de Jesus em nossa vida hoje? Qual é o vento que precisa ser calado? Qual é a onda que precisa se aquietar? Talvez não seja o mar físico, mas pode ser o mar emocional, o mar espiritual, o mar das circunstâncias que parecem fora de controle. O mesmo Jesus que disse àquelas águas agitadas, cala-te, aquieta-te, é o que hoje pode dizer ao nosso coração, não temas, eu estou contigo. A palavra que transforma não está presa ao passado, ela continua viva, continua ativa, continua poderosa. E quando ela é liberada, nada pode resistir. Porque o vento conhece a voz do Criador, o mar reconhece a ordem do Senhor, e o coração humano, ao ouvir essa voz, encontra finalmente a paz que tanto busca. Após o silêncio repentino do mar e a calmaria que tomou conta do lago, os discípulos se viram diante de algo ainda maior do que a tempestade que acabara de ser vencida. O barulho das ondas cessou, o vento parou de soprar, e tudo ao redor se transformou em uma estranha e reverente quietude. Era como se a própria criação tivesse se curvado em adoração diante da voz do Criador. Mas no coração dos discípulos, uma nova inquietação surgia. Eles não estavam mais diante da ameaça da morte, estavam diante da revelação de quem estava com eles no barco. E foi nesse momento que Jesus lhes fez uma pergunta que atravessa os séculos e continua ecoando até hoje. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa pergunta é desconcertante. Ela não veio no início da tempestade, quando os discípulos ainda tentavam lutar sozinhos. Ela não veio no auge do desespero, quando clamaram apavorados. Ela veio depois do milagre, depois do mar ter se aquietado, depois de a vitória já ter sido estabelecida. Jesus, mais uma vez, nos mostra que o maior problema não era o vento, não eram as ondas, não era o barco quase afundando. O verdadeiro problema era a falta de fé no coração dos discípulos. O mar externo foi vencido.
mas o mar interno ainda precisava ser confrontado. Essa pergunta de Jesus não foi apenas uma repreensão, foi também um convite. Um convite a olhar além das circunstâncias, a perceber que a fé não pode depender da ausência de tempestades, mas da presença dele. Porque fé que só existe em dias de calmaria não é fé, é conveniência. A fé verdadeira nasce no meio da noite escura, quando os ventos sopram e as ondas rugem, e ainda assim escolhemos confiar. Quando Jesus pergunta, ainda não tendes fé? Ele está revelando que os discípulos já haviam visto o suficiente para acreditar. Eles já tinham presenciado milagres, já tinham ouvido palavras de vida, já tinham experimentado a autoridade de Jesus em tantas situações. Mas, diante da tempestade, esqueceram-se de tudo. E não é exatamente isso que acontece conosco? Quantas vezes Deus já nos livrou, já nos mostrou o seu cuidado, já nos deu provas da sua fidelidade, mas diante de um novo vento, agimos como se nunca tivéssemos experimentado a sua mão. A pergunta de Jesus ecoa, porque ela não foi feita apenas a aqueles homens, ela é feita a cada um de nós. Ainda não tendes fé? Essa pergunta é como um espelho que revela a condição da nossa alma. Quantas vezes somos tímidos, vacilantes, frágeis diante da vida? Quantas vezes, mesmo conhecendo o poder de Deus, deixamos que o medo fale mais alto? A timidez que Jesus menciona aqui não é apenas uma característica de personalidade, é a falta de confiança. É o coração que se encolhe diante do perigo em vez de se firmar na promessa. Ele não está falando de coragem humana, mas da coragem que nasce da fé. A fé é o antídoto para o medo, e o medo é a sombra da falta de fé. O que Jesus queria que os discípulos entendessem é que não se tratava apenas de sobreviver à tempestade, mas de aprender a confiar no meio dela. Porque as tempestades sempre virão. E a verdadeira vitória não está apenas em vê-la cessar, mas em permanecer firme enquanto elas acontecem. Essa pergunta também tem um tom de ternura. Jesus não os abandona por causa da falta de fé, não os rejeita, não os despreza. Ele os ensina, os confronta, mas continua com eles. Essa é a beleza do discipulado. Mesmo quando falhamos, ele não nos deixa. Mesmo quando duvidamos, ele continua nos chamando a crescer. Essa pergunta é como uma semente lançada no coração dos discípulos. Talvez naquele momento, eles não compreendessem totalmente, mas ao longo da caminhada com Jesus, e especialmente após a ressurreição, eles entenderiam. Eles lembrariam daquela noite, daquele barco, daquela pergunta, e compreenderiam que a fé é o que sustenta o coração diante de qualquer vento. E hoje, essa mesma pergunta ecoa em nossas vidas. Quantas vezes Jesus precisa nos perguntar: por que sois tão tímidos? Quantas vezes precisamos ser lembrados de que Ele está no barco? O que realmente nos ameaça não são as circunstâncias externas, mas a incredulidade interna. Porque se a fé estiver firme, não há vento que nos derrube. Se a fé estiver viva, não há onda que nos afogue. O mar pode até se levantar, mas o coração permanece firme. E quando Jesus está conosco, a vitória é certa, mesmo que demore alguns instantes para ser revelada. A pergunta de Jesus não foi feita para nos condenar, mas para nos acordar. É como um chamado. Acordem! Vocês já viram quem eu sou, já ouviram a minha voz, já presenciaram o meu poder. Por que ainda duvidam? Essa pergunta é um convite à maturidade espiritual. Porque a fé não pode permanecer pequena, infantil, dependente apenas de milagres visíveis. Ela precisa crescer, amadurecer, aprender a descansar mesmo quando Jesus parece estar dormindo. O silêncio de Jesus não é ausência, é teste. E a fé verdadeira é aquela que confia mesmo que não vê, mesmo que não sinta, mesmo que tudo pareça contrário. A pergunta que ecoou naquela noite continua ecoando hoje, chamando cada um de nós a olhar para dentro e perguntar: onde está a minha fé? Em quem tenho confiado? O que me sustenta quando as ondas se levantam? A resposta a essa pergunta define não apenas como enfrentamos as tempestades, mas como vivemos a vida inteira.
porque não é a ausência de problemas que traz paz, mas a certeza da presença de Jesus. E se Ele está no barco, não precisamos temer. O medo pode até bater a porta, mas a fé é quem deve permanecer no coração. E essa fé nasce, cresce e floresce toda vez que ouvimos a voz de Jesus e nos lembramos de que nada, absolutamente nada está fora do controle daquele que até o vento e o mar obedecem. Quando a tempestade cessou e o mar se aquietou, um novo temor tomou conta dos discípulos. Não era mais o medo das ondas, nem o pavor do barco que afundava. Era um temor diferente, um temor santo, reverente, que nasce quando o coração humano percebe que está diante de algo infinitamente maior do que pode compreender. O texto nos diz que eles se encheram de grande temor e começaram a perguntar uns aos outros: "Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem?" Essa pergunta é o ápice da revelação. Eles não estavam apenas diante de um mestre sábio, nem apenas diante de um profeta poderoso. Eles estavam diante do Senhor da criação, do Deus que ordena o caos e encontra obediência imediata. Aquele que dormia no barco era o mesmo que no princípio disse: "Haja luz", e a luz brilhou. Aquele que parecia descansar como um homem cansado era o mesmo que sustenta o universo pela palavra do seu poder. Essa é a grande revelação de Marcos 4. No barco, os discípulos não estavam simplesmente acompanhando um rabino. Estavam diante do próprio Deus encarnado, o Filho do Altíssimo, aquele que carrega em si a autoridade sobre todas as coisas visíveis e invisíveis. A pergunta dos discípulos, "Quem é este?", não é apenas curiosidade, é assombro, é o reconhecimento de que não existem categorias humanas suficientes para enquadrar Jesus. Ele ultrapassa toda a expectativa, ele transcende todo o entendimento. Ele é maior do que a mente humana pode abarcar. É por isso que o Evangelho não é apenas uma narrativa histórica, é uma revelação que nos convida a ver além. O poder de Jesus não está limitado ao que podemos compreender, ele age acima de toda lógica humana. Ele fala e até o mar obedece, ele ordena e até o vento se cala. Essa cena é um vislumbre da autoridade de Cristo sobre o cosmo inteiro. O mar, na cultura hebraica, sempre foi símbolo do caos, do imprevisível, daquilo que escapa ao controle humano. Desde Gênesis, o mar representa o espaço onde o homem não reina, onde o perigo é constante, onde a vida pode ser engolida. Mas ali, naquela noite, Jesus mostrou que até o caos se curva diante da sua voz. O que para os homens é desordem, para ele é apenas matéria que obedece. O que para nós parece impossível de controlar, para ele é apenas mais um elemento sujeito ao seu domínio. Essa revelação muda tudo, porque não estamos apenas diante de alguém que nos consola em meio ao medo, mas de alguém que governa sobre todas as coisas. Não estamos apenas diante de um amigo fiel, mas de um rei soberano. E se até o mar o obedece, como poderíamos duvidar do seu cuidado sobre nossa vida? O poder de Jesus revelado ali não foi apenas sobre as circunstâncias externas, mas sobre os corações dos discípulos. Eles precisavam ver que o Jesus que caminhava com eles, que comia com eles, que falava com eles, era muito mais do que pareciam perceber. Ele não era apenas o Filho do homem, era também o Filho de Deus. E quando essa consciência desperta, nasce o verdadeiro temor do Senhor. Aquele temor que não é pavor destrutivo, mas reverência profunda, reconhecimento da grandeza divina e da nossa pequenez diante dela. O quem é este dos discípulos continua sendo a pergunta central da fé cristã. Quem é Jesus para você? Um mestre? Um profeta? Um exemplo moral? Ou o Senhor de toda a criação, aquele diante de quem até os ventos se rendem? A resposta a essa pergunta define nossa vida. Se ele é apenas um mestre, podemos escolher segui-lo ou não, como se fosse apenas uma filosofia entre tantas. Mas se ele é o Senhor, então tudo muda, porque diante do Senhor não há escolha parcial. Ou nos rendemos totalmente, ou continuamos lutando contra o impossível. A revelação do poder de Jesus naquela noite não foi para impressionar, mas para transformar. Não foi um espetáculo para exibição, foi uma lição eterna. Ele é digno de confiança em qualquer circunstância. Ele é Deus conosco, o Emanuel,
que não apenas caminha ao nosso lado, mas que comanda o universo ao nosso favor. O grande temor que tomou conta dos discípulos não deve ser visto como algo negativo, mas como o início de uma nova consciência. O coração humano só pode amadurecer na fé quando reconhece que Deus não é um igual, mas o Senhor absoluto. O respeito reverente abre espaço para a obediência sincera, e a obediência sincera é o terreno onde a fé floresce. O poder de Jesus não é apenas força, é amor, porque o mesmo que ordenou ao mar que se calasse foi o que estendeu a mão para os fracos, que curou os enfermos, que acolheu os rejeitados. O mesmo que manifestou autoridade sobre a criação foi o que se inclinou para lavar os pés dos seus discípulos. Isso nos mostra que o poder de Cristo não oprime, mas liberta, não esmaga, mas ergue, não domina com violência, mas reina com compaixão. E essa revelação continua sendo necessária para nós hoje. Vivemos em um mundo onde as tempestades não param, onde os ventos mudam de direção sem aviso, onde as ondas da vida nos ameaçam constantemente. Mas a pergunta que precisa ecoar no coração é a mesma: quem é este que está conosco no barco? Se realmente entendermos quem Ele é, não precisaremos mais temer. Se compreendermos que Ele é o Senhor de tudo, nossa fé encontrará repouso. E então, mesmo que as águas se levantem, mesmo que os ventos soprem, mesmo que a noite seja escura, poderemos descansar na certeza de que nada foge ao seu controle. O poder de Jesus revelado em Marcos 4 não é apenas uma história do passado, é uma promessa viva para cada um de nós. Ele continua sendo o mesmo que acalmou o mar, continua acalmando corações. O mesmo que ordenou ao vento que se calasse, continua ordenando paz àqueles que confiam. O mesmo que gerou temor e reverência, continua convidando cada um de nós a responder à pergunta essencial: quem é este? Essa revelação é o início da verdadeira fé. Não é apenas saber sobre Jesus, mas conhecê-lo em sua autoridade, em sua majestade, em sua proximidade. É reconhecer que Ele é o Senhor sobre as tempestades externas e internas, sobre os mares do mundo e sobre as ondas da alma. E quando essa consciência nos invade, somos transformados. O temor se torna adoração, a dúvida se torna confiança, e a vida inteira passa a ser sustentada por essa verdade. Se até o vento e o mar obedecem, então nada pode resistir ao seu poder. Nada. E agora, depois de contemplarmos a cena do mar em fúria, sendo silenciado pela voz do Mestre, precisamos trazer essa revelação para o nosso próprio coração. Porque o texto não é apenas uma lembrança distante, não é apenas um relato histórico para admiração. Ele é uma palavra viva, que hoje fala comigo e com você. As tempestades que os discípulos enfrentaram naquela noite são um espelho das tempestades que enfrentamos em nossa caminhada. O vento contrário pode ser a luta invisível da ansiedade que nos rouba a paz, pode ser a incerteza sobre o futuro, pode ser a dor de uma perda, a enfermidade que chega sem aviso, a traição que nos fere profundamente, ou até mesmo o silêncio de Deus que parece prolongado demais. O barco pode ser a nossa vida, frágil, limitada, balançando sobre as ondas dos problemas que se erguem de repente. O medo que tomou conta dos discípulos também nos visita. Medo de não conseguir suportar, medo de afundar, medo de ser abandonado no meio do caos. E muitas vezes, como eles, também nos perguntamos: Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Essa pergunta ecoa na alma de todos aqueles que em algum momento não conseguem ver saída. Mas é justamente nesse ponto que a história nos ensina algo eterno. Jesus estava no barco. Ele não havia ficado na margem. Ele não havia mandado os discípulos sozinhos. Ele estava ali, mesmo quando parecia dormir. E isso é uma mensagem poderosa para nós. A presença de Cristo não é anulada pelas tempestades. Ele continua presente, mesmo quando não sentimos, mesmo quando não vemos sinais imediatos, mesmo quando o silêncio parece ser a única resposta. O fato de Ele estar no barco já muda tudo, porque significa que não estamos sozinhos. A tempestade pode até rugir, mas não será maior do que aquele que está conosco. A pergunta dos discípulos foi: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A nossa resposta hoje precisa ser clara. Ele é o Senhor, o Filho de Deus, o Salvador, o Emanuel, Deus conosco. E se Ele está conosco, então podemos confiar. Essa confiança não é ingenuidade,
não é negar a realidade das dores, mas é crer que nenhuma tempestade tem a palavra final sobre nossa vida. A palavra final pertence a Jesus. Quando ele diz, cale-se, aquiete-se, tudo muda. Talvez a tempestade externa não cesse imediatamente, mas a tempestade interna pode ser acalmada pela sua voz. E quantas vezes não é isso que mais precisamos? Porque às vezes o mar ao redor continua agitado, mas o coração encontra paz. Às vezes as circunstâncias não mudam de imediato, mas a nossa perspectiva muda. A nossa fé se fortalece, a nossa esperança se renova. É por isso que Marcos 4, 35-41 não é apenas uma história sobre um milagre no mar da Galileia, mas um retrato espiritual da jornada de cada cristão. Todos nós passamos por noites tempestuosas. Todos nós enfrentamos ventos que parecem querer nos derrubar, mas o segredo está em lembrar: Jesus está no barco. Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento, sentindo que as águas estão prestes a te engolir. Talvez o vento da vida esteja soprando forte contra você. Talvez seu coração esteja cansado de lutar. Mas escute, o mesmo Jesus que acalmou o mar continua sendo o mesmo hoje. O mesmo que ordenou o vento continua tendo autoridade sobre tudo o que te ameaça. O mesmo que transformou o medo dos discípulos em reverência pode transformar sua angústia em confiança. Ele não mudou. Ele permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que ele fez naquela noite, ele continua fazendo na vida daqueles que confiam. O chamado que Jesus fez aos discípulos, ainda não tendes fé? Também é feito a nós hoje. Ele nos convida a crer mesmo quando os ventos sopram, mesmo quando a tempestade parece maior. A fé não é a ausência de medo, mas é a escolha de confiar no meio do medo. É dizer, Senhor, eu não entendo, eu não vejo saída, mas eu sei que Tu estás aqui. É descansar no fato de que Ele tem o controle, mesmo quando nós perdemos o nosso. E essa fé não apenas nos sustenta, mas nos transforma. Porque quanto mais reconhecemos o poder de Cristo, mais o temor reverente enche o nosso coração, mais aprendemos a adorar, mais deixamos de lutar com nossas próprias forças e passamos a descansar na certeza de que Ele é o Senhor do mar e do vento. Essa é a aplicação para a nossa vida, confiar no poder escondido nas palavras de Jesus. Palavras que não são apenas consolo, mas autoridade. Palavras que não são apenas poesia, mas governo. Palavras que não apenas descrevem a realidade, mas que transformam a realidade. E quando essa verdade desce da mente para o coração, tudo muda. O medo cede lugar à fé, a angústia dá espaço à esperança e a vida encontra repouso nos braços do Senhor do mar e do vento. Essa é a chamada do Evangelho, viver confiando em quem Ele é, não apenas no que Ele faz, porque quando entendemos quem Ele é, toda a tempestade se torna menor diante da grandeza do nosso Deus. Chegamos ao fim desta jornada pelas águas agitadas de Marcos 4, 35-41. Mas, na verdade, não chegamos ao fim. Apenas abrimos os olhos para uma verdade eterna. A tempestade foi real, o medo foi real. Mas mais real ainda foi a presença de Jesus. E é isso que você precisa levar para o coração. Ele está contigo. Ele nunca te abandonou, nunca desistiu de você, nunca deixou o barco da sua vida à deriva. Talvez hoje você esteja vivendo a sua noite mais escura. Talvez os ventos estejam gritando contra você. Talvez as ondas da vida estejam ameaçando virar tudo de cabeça para baixo. Mas eu declaro em nome do Senhor, há poder escondido nas palavras de Jesus para silenciar a tempestade da sua alma. Quando Ele diz, cale-se, aquiete-se, não é apenas o mar que se curva, mas também as forças do medo, da dor e da dúvida que tentam dominar seu coração. É por isso que você precisa tomar uma decisão, continuar tentando remar sozinho, se desgastando contra a força do vento, ou entregar de uma vez por todas o leme ao mestre dos ventos e das ondas. A fé não é apenas um sentimento bonito, é um ato de entrega, é reconhecer que por mais que você tente, há limites em suas forças, mas em Cristo não há limites. É parar de lutar contra a tempestade sozinho e permitir que Ele lute por você. É descansar sabendo que aquele que controla o universo também cuida dos detalhes da sua vida. E aqui está o chamado. Não espere a tempestade acabar para crer. Creia agora. Creia no meio da ventania. Creia no balanço das ondas. Creia mesmo quando parece impossível. Porque é no meio do impossível que o poder de Deus se revela. Quando os discípulos viram o mar obedecer, seus corações se encheram de temor reverente. Eles não apenas respiraram aliviados, eles reconheceram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a pergunta que você precisa responder hoje.
Quem é Jesus para você? Apenas um mestre da história? Apenas um personagem distante? Ou o Senhor da sua vida, aquele que tem autoridade sobre tudo? Se Ele é Senhor do vento e do mar, Ele também pode ser Senhor do seu coração. Mas essa é uma escolha que só você pode fazer. Hoje, a voz dele ecoa novamente, não apenas para acalmar o mar da Galileia, mas para acalmar a sua alma. Você ouve? Você sente? É a mesma voz que um dia disse: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." É a voz que chama, que acolhe, que salva. Então, entregue-se. Abra seu coração. Deixe que ele entre no barco da sua vida de verdade, não como um passageiro, mas como capitão. Deixe que ele guie sua rota, mesmo quando não entender o caminho. Deixe que ele transforme sua noite de tempestade em manhã de bonança. E se já conhece a Cristo, este é o chamado para viver em confiança. Não permita que o medo dite suas decisões. Não permita que as ondas determinem seu destino. Viva pela fé. Caminhe pela fé. Confie que aquele que começou a boa obra vai completá-la até o fim. E mais, seja um testemunho vivo para outros, porque o mundo está cheio de pessoas à deriva, cheias de medo, sem esperança. Você pode ser a voz que aponta para o Salvador. Você pode ser o reflexo da paz de Cristo no meio do caos. E ao fazer isso, você se torna parte da missão eterna de espalhar o Evangelho do Reino. Por isso, eu te convido. Não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe, leve adiante. Deixe que outros também saibam que existe um Deus que acalma tempestades, um Jesus que está presente, um Espírito Santo que consola. E agora, antes de encerrar, quero te fazer um pedido. Se essa palavra tocou seu coração, se o Espírito Santo falou com você, não saia daqui sem tomar uma atitude. Curve a sua cabeça onde você está e faça uma oração. Entregue suas tempestades a Jesus. Confesse sua fé nele. Declare que você crê no seu poder e que entrega a sua vida em suas mãos. E se você deseja se aprofundar nesta jornada, se inscreva neste canal, ative o sino, compartilhe esse vídeo. Não porque isso é sobre números, mas porque é sobre vidas. Cada clique pode levar esperança para alguém que precisa exatamente ouvir esta mensagem. Seja parte dessa missão. Caminhe conosco. E mais importante, caminhe com Cristo. Que o vento da dúvida se cale, que o mar da ansiedade se aquiete, que a voz de Jesus seja o som mais forte no seu coração. Que você saia daqui não apenas inspirado, mas transformado. Porque o Senhor do vento e do mar é o mesmo Senhor que hoje segura sua mão. Ele já provou no passado que tem poder. Ele provou naquela noite em Marcos 4. Ele provou na cruz onde venceu o pecado. Ele provou na ressurreição onde venceu a morte. E ele continua provando hoje na sua vida, no seu barco, na sua história. Então descanse, creia e proclame. Meu Senhor está comigo, e se Ele está comigo, nada pode me derrotar. Que essa verdade te acompanhe, que essa paz te inunde e que sua vida seja um testemunho vivo do poder escondido nas palavras de Jesus. Amém.